O deputado Jair Bolsonaro, após sua fala ali na votação do impeachment da presidente, ele passou a ser tratado até por aqueles que se dizem de direita ou são anti-esquerdistas como um cara louco, como um fanático, como alguém que não tem condição de se apresentar como uma alternativa à presidência do país. Tudo isso porque, em sua manifestação em frente às câmeras, ali para o país inteiro ouvir, ao mesmo tempo elogiou o trabalho do Eduardo Cunha, exaltou o período militar e homenageou o coronel Brilhante Ustra, que era o responsável pelo DOI-CODE na época do governo militar. Agora, o que tem que se perguntar para esses críticos do Bolsonaro é o seguinte: o que realmente está incomodando vocês? Porque alguns de vocês deram a entender que a manifestação do Bolsonaro foi extrema, descompensada, foi agressiva e tal. Só que se você prestar atenção, Bolsonaro falou tudo aquilo de uma maneira tranquila, sem se exaltar, até mais tranquilo do que boa parte dos outros parlamentares. Então não vem com essa que foi o modo que ele falou que incomodou vocês. Foi o conteúdo que incomodou vocês. Por isso vocês fazem essa carinha de nojo, né? Esse entojamento que vocês mostram, né? Vocês são tão moderados, né? Vocês simplesmente discordam do conteúdo do que ele falou, daquilo que Bolsonaro falou. E aí vem aí os grandes pensadores políticos, né? Falando que o Bolsonaro deu um tiro no pé, que ali ele perdeu a chance de conquistar uma fatia maior do eleitorado. Agora, como é que esses caras podem ter certeza disso? A gente não pode esquecer que foi com esse jeito que Jair Bolsonaro foi e tem sido o deputado mais votado no Rio de Janeiro. Falando essas coisas, exatamente essas coisas que foi ouvido nesse dia da votação do impeachment. Isso tem dado certo no estado dele? Quem diz que não pode dar certo no Brasil inteiro? Como é que alguém pode dizer que não? Engraçado que muitas dessas pessoas que criticam, que dizem que o Bolsonaro não deu um tiro no pé e tal, é gente que não tem nem audiência. Gente que não consegue juntar meia dúzia de pessoas numa reunião, mas já quer dar lição de moral para quem hoje, nas pesquisas, tem já a intenção de voto de milhões, cerca de 10 milhões de pessoas. Talvez, e é muito provável, que o que incomodou essas pessoas não foi nenhuma leviandade, não foi tiro no pé, não foi nada disso. O que incomodou elas está no conteúdo. Porque apesar de muitos direitistas aí, neodireitistas, dizerem, né, nas reuniões fechadas, que o movimento militar dos anos 60 e 70 fora necessário, que realmente havia uma ameaça comunista real que pairava ali sobre a nação, no fundo, essas almas cândidas, lá dentro delas ainda sobrevive aquele ranço da retórica comunista que fala que aquele ali foi um período de trevas. Eles elogiam o governo militar para ficar bem com a direita. Só que eles só fazem esses louvores assim às escondidas, afastados da opinião pública. Porque pega mal falar em público do governo militar. Homenagear o Ustra, então, aí é um absurdo. Mesmo que seja um cara que nunca foi condenado criminalmente por tortura. Isso porque eles, apesar de eles dizerem que não acreditam nas histórias dos guerrilheiros, né, das torturas,
ditas pelos guerrilheiros, no fundo eles dão credibilidade sim. Em relação ao elogio que Bolsonaro fez a Eduardo Cunha, pô, foi merecidíssimo. Só que como os esquerdistas escolheram Eduardo Cunha como o inimigo número 1 deles, e por isso fazem aí surgir diversos fatos criminosos contra ele, a turma do outro lado ali, os liberais, os direitistas, sem sequer aguardar que essas realidades venham à tona, esquecendo que quem está acusando são esquerdistas, e isso sempre é duvidoso. Eles assumem essas acusações, esquecendo que tudo que petista fala não pode ser assumido de primeira. Então a gente vê aí esses liberais direitistas, neodireitistas, escandalizados com a fala de Bolsonaro. Só que eles ficaram assim muito menos pela forma como ele se manifestou, e mais porque no fundo, no coração dessa gente, eles aí estão ali, ainda bate aquela coisa de que os militares são malvados. O que eles querem do Bolsonaro? Ele fez carreira política de sucesso, sendo quem é e falando o que sempre disse. Eles querem que ele guarde agora as opiniões para agradar a esquerda, agradar a opinião pública? Dane-se a opinião pública. Cara, o Bolsonaro é aquele cara que todo dia 31 de março comemora sozinho na frente ali do Congresso a contra-revolução de 64. Ele faz isso há anos. Agora, esses articulistas bundas moles aí, que não tem coragem de vir a público dizer que o movimento militar, o governo militar foi necessário, quer que ele guarde ali, retenha a sua língua e não fale mais as coisas que ele vai dizer. Ele vai continuar dizendo porque é isso que ele acredita. Eu tenho até alguns amigos, sabe, que também falaram mal de Bolsonaro por causa desse pronunciamento. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Isso é uma grande viadagem. Tá bom? Uma grande viadagem. Bolsonaro é quem é. Né? Ele sempre foi assim. Ele está até mais moderado do que quando era mais jovem. E não adianta querer mudá-lo. Foi assim que ele fez carreira política. É assim que ele tem hoje mais de 10% das intenções de voto. E quem são vocês para querer mudar isso nele agora?